Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TVEJA, TV de Veja.com, e hoje o nosso assunto é política e saúde. Sim, eu converso com o secretário de Estado de São Paulo, secretário da área da saúde, o Davi Wippe, e o nosso assunto é um assunto que diz respeito a todo mundo, porque esse secretário é um assunto que vira um bicho-papão para a maioria dos governadores, prefeitos e até mesmo para o governo federal, apesar de que o governo federal acaba passando a conta, passa lá para os governadores, passa lá para os prefeitos e cada um que se resolva. É um bicho de sete cabeças, um gargalo, e eu começo primeiro agradecendo a sua presença e perguntando o seguinte: o tamanho do corte, a tesourada no orçamento para a saúde aqui no estado de São Paulo. O governador ele foi muito sensível aos apelos do secretário, então o corte na saúde, que na verdade não é um corte, é um contingenciamento transitório, foi de 5%. E ainda com a prerrogativa da secretaria fazer as suas escolhas. Então, esse obviamente, 5% dá quanto em dinheiro? Isso dá 300 milhões, 390 milhões. Mas com a prerrogativa de eu fazer as escolhas. Então, obviamente, minhas escolhas não foram quanto ao custeio, e sim quanto à mobilidade que eu tinha do tipo. Eu tenho um contrato com o Banco Interamericano, onde eu não vou usar 52 milhões esse ano. Está postergado para o ano que vem. Eu tenho um escape de contratação de funcionários de 150 milhões. Então eu fui fazendo acertos sem mexer no investimento, os que já existem, e sem mexer no custeio. A outra decisão que nós tomamos é não começar novas obras em 2015. Nós vamos dar andamento às obras que já existem, são inúmeras no estado, e garantido o custeio. Agora, não dá para dizer que 300 milhões a menos não vai fazer diferença, né, secretário? Porque é um dinheirinho considerável, né? Não. Numa área que sempre falta dinheiro, porque é aquela coisa, eu brinco que saúde é um saco sem fundo, né? Por que isso? Quando chegam as tecnologias novas, elas encarecem os tratamentos, mas as antigas não são deixadas de lado. Então, você está sempre acrescendo custo a mais na saúde. Muito bem, tudo mais moderno, tudo mais bonito, máquina disso, máquina daquilo, tratamento daquilo outro. A população está envelhecendo mais, obviamente, nem sempre envelhecendo com saúde, né? Muitas vezes está lá dependente do próprio Sistema Único de Saúde. Então, é um negócio gigantesco, não tem como a gente olhar e falar assim: olha, esse ano eu vou gastar menos que ano passado. Em geral, é sempre vou gastar mais. Então, que impacto terá esses 300 milhões? Veja, faz falta 100 mil reais. Não é 1 milhão, tudo faz falta. O problema é que nós precisamos entender o momento político-econômico. O Ministério da Saúde, ele deixa de repassar para nós, deixou de repassar no ano de 2014, 1 bilhão e 700 milhões. 1 bilhão de teto, mais ou menos 500 milhões de situações novas de credenciamento que não foram feitas, e 200 milhões de aumento de dispositivos tipo órtese e prótese. Se eu vier nos últimos 10 anos, o que o Ministério da Saúde repassava diminuiu mais ou menos 15%. Então nós temos uma perda muito importante do financiamento federal. Eu estava até com esses dados aqui. O governo contribui com 44% do orçamento da saúde. Já chegou a ser pertinho de 60%. Exatamente isso. E então, para o estado de São Paulo é menos que isso. O estado de São Paulo é menos que isso. Então, e aí a conta fica para o governador. A conta fica para o governador. Um outro fato: boa parte do dinheiro que vem do governo federal vai direto aos municípios. Então eu não tenho governança e gestão do dinheiro que vai direto para os municípios. Cabe a mim tentar fazer a política de saúde que inclua os municípios. Então é um momento óbvio, existe um subfinanciamento da saúde. Agora, pior que isto, é o momento político-econômico do país. Olha o que está acontecendo. No contingenciamento federal, a saúde perdeu 11 bilhões e 700 milhões. Isso dá mais ou menos 15% do contingenciamento. É muito sério. Nós temos um aumento do desemprego, e para o SUS isso é relevante, porque o indivíduo desempregado, que tem o plano de saúde dele e da família, ele volta para o SUS. Claro. Naquilo que você falou com toda a propriedade. Tecnologia, inovação, ou o indivíduo se endivida em dólar, que ele comprou em dólar a 2,4, está pagando a 3,3, ou vai começar comprando com o dólar num valor muito maior do que já foi. Então, o aumento do dólar. Custo lá em cima. Lá em cima. E a outra é esta mesmo, a mudança da epidemiologia. Hoje, do que as pessoas morrem?
Primeiro é doença cardiovascular, depois é câncer e o terceiro, causas externas. O que é causa externa? As causas externas são os acidentes, carro, moto, pedestre e bicicleta, as tentativas ou homicídio, né, arma de fogo, arma branca, etc. Então é um perfil totalmente diferente. Felizmente as pessoas estão vivendo mais e a gente objetiva dar a elas mais qualidade. Para dar qualidade, você tem que dar boa saúde. Uma preocupação, secretário, é a questão do orçamento vinculado, né? Aquilo que a Constituição manda que seja investido em saúde. Alguns estados fazem uma espécie de uma maquiagenzinha lá, passa um batonzinho, né, no orçamento, passa ali um blushzinho e pronto. Pega lá o dinheiro que é para o saneamento básico, joga na saúde, pega lá o uniforme do Corpo de Bombeiros, joga na saúde e acaba que no final das contas fecha os 12%. São Paulo tem uma tradição nos últimos anos de cumprir esse percentual constitucional. Com tudo isso, com corte no orçamento, com menos dinheiro vindo do governo federal, com a situação político-econômica, vai dar para cumprir, secretário? É o contrário, né? O ano passado foi a mais de 13. Porque quando você diminui a arrecadação, que é o que está acontecendo, e você mantém o que você precisa, o percentual aumenta. Então, nós estamos começando o ano com 12,43, e se o desembolso continuar, esse valor percentual ele aumenta. Então, o Estado de São Paulo, ele já faz a mais do que a Constituição manda. Mas olha o que está acontecendo, que é muito preocupante. O governo federal deveria pôr 10%, põe 7%. E os municípios, hoje eu estive com o prefeito de Diadema, ele coloca 40%. E em termos do pacto federativo, ele teria que pôr 15%. Então, nós temos uma grande dificuldade. Os municípios estão investindo mais do que eles podem. Muitas vezes, eles investem em situações que são complicadíssimas. Não adianta hoje um prefeito querer fazer um hospital, porque ele precisa entender que no dia seguinte entra o custeio. Acabou o hospital e esse custeio é um hospital por ano. Então, hoje nós estamos muito relutantes. Né? As nossas decisões de investimento são em cima de dados epidemiológicos. Quer dizer, eu preciso saber, estar convencido que qualquer leito que seja construído no Estado tenha pertinência. Então, nós precisamos rearrumar essa história de financiamento da saúde. É muito engraçado essa coisa de hospital, né? Porque governador, em geral, esses que gostam aí em época de campanha, de fazer campanha, adoram entregar um hospital. Eu vou dar um caso muito próximo, né? Roberto Requião de Mello e Silva deixou o governo e já pensando na próxima campanha, entregou um monte de hospital, reformou um, reformou outro, um bando de elefante branco, e aí não tinha como sustentar. Quem é que paga a conta? Ficou lá o hospital lá, um monte de dinheiro investido, máquinas novas compradas, mas e aí? Quem paga o dia a dia? Não tem como. E os prefeitos, até estava conversando hoje, secretário, com alguns políticos da área que me diziam o seguinte: os prefeitos estão pagando essa conta 2 vezes, porque além de colocar muito dinheiro, eles são muito mal avaliados, porque a população vai no fígado do prefeito. Tá faltando saúde aqui, o atendimento é ruim, o postinho não funciona. Quer dizer, então, além de eles pagarem essa conta, a população muitas vezes, claro, não tendo conhecimento de como a coisa acontece, tem uma avaliação muito ruim da gestão do prefeito. O senhor tem sentido isso? Um chororô dos secretários daí de saúde dos municípios? Deixa eu contar uma coisa muito curiosa. Conte-me. O povo, ele não sabe o que é de quem. Então, fazer uma brincadeirinha aqui. O que é UBS? O que é UPA? O que é AME? O que é AMA? Não é? O que é... As pessoas não sabem. Então, quando você fala mal da saúde, você fala dos 3 poderes. Você fala do município, você fala do Estado e fala do governo federal. O povo não identifica. A tal nível que nós estamos repaginando os próprios do Estado, os AMEs, os hospitais, dando cores, mudando o acolhimento para identificar o que é do Estado. Vou dar um exemplo muito interessante. Na Cachoeirinha tem a maternidade, que é da prefeitura, e tem o hospital estadual encostados. Então, não é incomum que eu sou criticado pela maternidade, entende? Então, essas coisas não estão claras para a população e cabe a nós tentar esclarecer. Agora, mais do que isso, é preciso uma reorganização. Né? O que é dever do prefeito? O dever do prefeito é a atenção primária. As UBSs, os programas de saúde da família, os AMAs, etc. Cabe ao Estado a média... O postinho, né, que a população diz, é o postinho. A média e alta complexidade. Agora, se o postinho funcionar, vai nos tirar 81% dos pacientes que estão nos nossos pronto-socorros. O que está havendo hoje? Os nossos hospitais estaduais, da administração direta,
estão atendendo 30% a mais do que atendiam no mês de junho e maio do ano passado. As nossas organizações sociais, que têm que atender de 90% a 105% do contratado, estão atendendo 112%. E um dado que eu vou te dar que é estarrecedor. 69% dos pediatras que atendem emergência já foram agredidos. E eu fui tentar entender por quê. Pior, 75% dos pediatras são mulheres. O que ocorre? A mãe, o pai, leva o filhinho no posto de saúde. Não é resolutivo. Vai para o pronto-socorro. Vai com uma coriza, coisinha pequena. O que ela espera do emergencista? Não atendimento de emergência. Ela espera que ele faça puericultura, receitinha, vacina, e ele não está lá para isso. Ele olha lá fora, tem uma fila de criancinhas esperando atendimento. Então, o que ele faz? Ele rapidamente, ele se desfaz daquela relação, porque o local está errado. 99% das pessoas que procuram pronto-socorro não são classificados na cor vermelha, que é urgência para valer. Então, você trabalha com 1% de verdade e 98% amarelo, azul e verde. Quer dizer, nós precisamos mudar essa lógica. Agora, secretário, a gente está falando aí das questões envolvendo dinheiro. Dinheiro para a saúde, dinheiro para a saúde. O senhor disse, olha, aqui o corte não vai ser tão drástico, apesar de que qualquer real conta quando o assunto é a saúde pública. Tem aí o namoro com a volta de um imposto para a saúde. Não deve se chamar CPMF, porque a CPMF virou aquela coisa assim, ai meu Deus do céu, a CPMF, né, é o grande mal aí de todos os males dos impostos. O senhor é a favor ou contra? E o governador compactua com o seu entendimento em relação à CPMF? Porque depende basicamente dos governadores. Se os governadores apoiarem, né, se os governadores fizerem pressão juntos, vai passar. Se não, aí não tem clima político, não. Bom, eu vou pôr a primeira minha posição. Eu sou absolutamente contrário a um novo imposto. Nem me pergunto que eu sou a favor, porque é dramático. Eu vou perguntar já. O governador, eu não falei com ele sobre esse assunto ainda. Realmente eu não falei. Mas olha uma coisa. O que nós, médicos, advogamos o tempo inteiro? Saúde mais 10, que era 10% a mais da receita bruta. O que aconteceu? Como é que é a correção? Era o orçamento de 2014 corrigido pelo PIB. O PIB é negativo, veio menos dinheiro da saúde. Você ia incluir no sistema 252 bilhões nos próximos 5 anos. Desta forma, você vai incluir menos do que incluiu. Então, esta conta não fecha. Recentemente, eu fui a um programa e me perguntaram, bom, você está insinuando que tem que mudar a Constituição? Não estou insinuando, eu estou falando. Ou muda a Constituição ou aumenta o dinheiro, porque esta conta não fecha. Muda a Constituição como? E exatamente em que ponto? O que a gente mexe ali dentro das letrinhas da lei maior deste país? Me contam, eu ainda não me aprofundei nesse estudo, que a Constituição prevê isto, que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado desde que tenha orçamento. Está dito ali, este é o ponto. Eu não posso dar mais do que eu tenho. Vou te dar um outro exemplo. A judicialização. A judicialização nos custou, no ano passado, 547 milhões. Quer dizer, o povo acionando o Estado para que o Estado pague o medicamento caro, pague a internação, pague aquele remédio que não tem aqui à disposição, tem que trazer sei lá de onde, esse tipo de ação. Tem coisas que são pertinentes. Agora, eu não posso pagar 69 tipos de fraldas diferentes. E eu entendo o promotor, eu entendo o juiz, eles estão no seu dever constitucional de mover e fazer a ação andar. Só que o promotor e o juiz, eles não sabem que eu, secretário, estou comprando 69 fraldas diferentes, ou tamanho ou tipo. Na semana retrasada, eu recebi uma liminar, onde eu tenho que comprar um medicamento, que é um anticorpo monoclonal, para um tipo de doença, que vai atender 37 pacientes por 4 meses, 20 milhões. Faltou combinar comigo, da onde eu tiro os 20 milhões. Eu não estou orçado para isso. Lembrando que eu invisto em medicamentos 1 bilhão e 200 milhões. Estou falando tesouro, fora o que vem do governo federal. Então, a coisa tem que ser muito bem dita. Eu tenho um orçamento que ele tem limites. Ele não é infinito, ele é finito. E eu programo esse orçamento para aquilo que está combinado. Agora, descombinou, não tem como. Então, nós temos que falar claramente, em cima do orçamento que tem. Aquilo que nós estamos vendo, que volta do governo federal, porque volta. O imposto é pago aqui, vai para lá e vem para cá.
O dinheiro é, mas obviamente... volta um tantinho, né? Volta um tantinho. Você paga um tantão e recebe um tantinho. Então, isto é insuficiente. Sem entrar no mérito da gestão, que é o que eu ia te responder. Falta gestão. Nós estamos, assim, muito empenhados em ter uma gestão mais qualificada, a tal ponto que eu criei o Conselho Superior de Gestão do Estado de São Paulo em Saúde, que é montado com empresários muito bem-sucedidos e médicos históricos, os ex-secretários, presidente do Einstein, presidente do Círio, para refinar, qualificar a gestão pública da saúde no Estado de São Paulo. Um grande sucesso, porque é muito interessante, até um dia eu te convido para assistir, enquanto nós médicos falamos de orçamento, os empresários falam em gestão. Eu olhando, nós precisamos das duas coisas, melhor gestão e melhor orçamento. Mas, especificamente, voltemos à Constituição. Do que hoje a Constituição exige para aquilo que o senhor vê como ideal, qual seria a mudança drástica? Olha, primeira coisa, ou aumenta o orçamento, muda essa proporcionalidade, tem muita gente que é contra essas vinculações, ou você fala o que o país pode fazer. Então, o país pode comprar todos os medicamentos, inclusive os importados, inclusive aqueles que não estão autorizados nem pelas agências internacionais. O país pode arcar com uma criança que vai para fora do Brasil e custa 4 milhões de dólares. Eu, como pai, eu como avô agora, sou absolutamente sensível a isso. E é o direito do pai, do avô, de quem for, tentar fazer o melhor pelo seu filho. Eu sou absolutamente sensível. Mas eu, como gestor público, eu tenho que fazer escolhas. Isso é muito importante. Na hora que eu tiro 20 milhões para comprar um medicamento, eu deixei de usar 20 milhões para comprar uma porção de medicamentos. Vou mais adiante. Ou seja, para pagar o custo de um grupo que foi privilegiado pela justiça, você está tirando lá da ponta de um grupo muito maior. E quem judicializa é quem pode contratar um advogado. 69% das judicializações, que são 43 mil ações ativas no Estado, vêm de consultórios particulares. Então, é uma inversão do SUS. Pior que isto é quando eu recebo uma ação que me obriga a internar um paciente. Na hora que o juiz, eu entendo, ele fica solidário, aquela mãe, aquele pai. Mas na hora que ele me dá uma liminar e me obriga, eu estou passando esse paciente na frente de 100. Então, isto tudo tem que ser visto. Quer dizer, desde dessas escolhas, a judicialização, ela vai inviabilizar o Estado. É impossível. Eu estou prevendo que no ano de 2015 nós vamos ter 700 milhões de medicamentos e insumos judicializados, não é? Até a conta. Quer dizer, eu tenho o meu orçamento. Meu orçamento da saúde hoje no Estado de São Paulo é de 20 bilhões. Uma boa parte é folha. 40 e poucos por cento é folha. Depois tem insumos e medicamentos. Depois eu tenho custeio. Depois eu tenho investimento. Quando eu planejo, e eu planejei a saúde para os próximos 4 anos, o meu dinheiro está contadinho. Não é? Então, nós prevíamos que ia ter esse problema econômico, que não é um problema do Estado de São Paulo, é um problema do Brasil. E, a despeito disso, nós planejamos. Agora, eu não tenho esta sobra, que eu te falei, nem de 1 milhão, para poder fazer a mais do que eu faço. Então, assim, uma leitura muito direta disso é que a Constituição, nos moldes como está, tem produzido injustiça na área da saúde. Ela não está... por uma coincidência, nesse final de semana, eu falei com o ministro do Supremo, coincidentemente. Ele falou que essa Constituição foi revista uma vez. E a previsão é de revisão de mais 2, pelo menos. Eu acho que está na hora. Olha eu dando palpite em coisa que eu não sei. Médico especialista em AIDS, o maior do Brasil, atualmente diretor do Instituto de Infectologia, mas que dá pitaco na Constituição. Secretário... Eu me arrisco. Porque esse cargo, meu cargo, é um cargo técnico. Claro. Mas dizer que eu não tenho que me inserir na parte política, até por conta de como, buscar alternativas para a saúde, eu tenho que brigar pela minha pasta, eu tenho que brigar pelos meus pacientes, eu tenho que brigar pela população. Então, eu acho que nós temos sim que discutir isso de uma forma muito aberta. Muito bem, estou conversando aqui com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Davi Wippe. A gente falou um pouquinho sobre as questões envolvendo os custos da saúde, as questões da CPMF. O secretário disse, olha, eu sou contra esse negócio de voltar à CPMF, nem me pergunte do que eu sou a favor. Vou perguntar daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente volta já.